Meu nome é Amanda, tenho 32 anos e, até o mês passado, eu era o capacho da família. Durante nossa reunião anual, meu pai me deu um soco bem na cara na frente de 39 parentes quando finalmente me defendi. A pior parte. Minha mãe riu enquanto meu irmão Justin aplaudiu, dizendo: "Bem feito para você." Eles nunca suspeitaram que a filha quieta que eles pressionaram por décadas tinha o poder de destruir tudo o que eles valorizavam. Naquela noite, fiz 3 telefonemas que mudaram nossa família para sempre. Antes de continuar minha história, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e inscreva-se, se ainda não for inscrito. Crescendo em Fairfield, Connecticut, sempre me senti como se vivesse à sombra de expectativas que jamais conseguiria alcançar. Nossa casa colonial de 5 quartos, com gramado bem cuidado e cerca branca, parecia perfeita à vista de fora. Mas, dentro daquelas paredes, aprendi cedo que meu valor estava atrelado à capacidade que eu tinha de agradar meu pai, Richard. Meu pai construiu sua empresa de serviços financeiros do zero, transformando-a em uma potência regional com mais de 300 funcionários. Seu sucesso nos negócios, no entanto, veio acompanhado de um temperamento que fazia nossa casa parecer um campo minado. Um passo em falso, um comentário que o desagradasse, e a explosão se seguiria. Sua raiva era lendária entre os familiares, embora cuidadosamente escondida de colegas de trabalho e amigos. Gordon nunca demonstra fraqueza, ele nos lembrava no jantar. Gordon impõe respeito. Mas respeito em nossa casa era uma via de mão única. Papai o exigia incondicionalmente, sem dar nada em troca, especialmente a mim. Minha mãe, Catherine, desempenhava seu papel de dona de casa suburbana perfeita com precisão praticada. Seu cabelo loiro estava sempre arrumado, suas roupas impecáveis e seu sorriso pronto para receber visitas. Atrás de portas fechadas, porém, ela era a facilitadora mais leal do meu pai. Seu pai trabalha tanto por esta família, ela dizia sempre que eu chorava depois de uma de suas tiradas. O mínimo que você pode fazer é não aborrecê-lo. Você sabe como ele fica. Depois, havia meu irmão Justin, 3 anos mais velho e um indiscutível filho de ouro. Ele seguiu o exemplo do nosso pai nos negócios, ingressando na empresa dele logo após a faculdade. Enquanto eu lutava para encontrar uma única palavra de elogio, Justin recebia constantes elogios. "Esse é o meu garoto", dizia o pai, dando um tapinha nas costas de Justin depois de compartilhar até mesmo a mais básica conquista. "Você tem o tino comercial do Gordon." Minhas conquistas acadêmicas nunca receberam reconhecimento semelhante. Quando me formei com honras na Northwestern, com dupla especialização em finanças e economia, meu pai simplesmente assentiu e disse: "Espero que você consiga realmente fazer algo com isso." Lembro-me de ficar sentada no meu dormitório depois daquele comentário, olhando para o meu diploma e me perguntando por que eu ainda me esforçava tanto para obter a aprovação dele. No entanto, uma parte desesperada de mim nunca desistia de buscá-la. Apesar da desconsideração das minhas conquistas acadêmicas, construí uma sólida carreira como analista financeira. Cada empresa em que trabalhei era mais prestigiosa que a anterior, à medida que eu subia na hierarquia por meio de talento e determinação, e não por laços familiares. Ainda assim, nos nossos jantares obrigatórios de domingo, minhas conquistas profissionais eram tratadas como distrações fofas até que eu me estabelecesse com o homem certo. "A Amanda está brincando de mulher de negócios", minha mãe dizia às amigas em eventos beneficentes aos quais eu era obrigada a comparecer. "Mas ela vai encontrar o homem certo eventualmente. Ela só se desenvolveu tarde." Esses comentários me incomodaram, principalmente quando assumi cargos mais altos, que exigiam semanas de trabalho de 60 horas e comprometimento total. Meu relacionamento sofreu com o peso da minha carreira e a desaprovação da minha família. Meu último namorado, Thomas, terminou tudo depois de 6 meses, quando cancelei nossa viagem de fim de semana para ajudar minha mãe a planejar uma festa no jardim. "Você nunca vai priorizar ninguém em vez da sua família", disse-ele enquanto arrumava suas coisas. E o triste é que eles nem dão valor a isso. Ele tinha razão. É claro que eu mantinha distância física por morar na cidade, mas emocionalmente permanecia preso à aprovação deles. Cada conquista era medida pela possibilidade de finalmente conquistar o respeito do meu pai. Cada promoção era uma oportunidade de provar meu valor. Há 2 meses, tudo mudou. Recebi uma oferta para um cargo sênior na Blackwood Financial, uma das empresas mais prestigiadas do país.
O salário era o dobro do que eu ganhava, a equipe era excepcional e a oportunidade era exatamente aquilo que eu havia buscado durante uma década. O que tornava tudo ainda mais significativo era que a Blackwood era conhecida por seus padrões éticos e práticas transparentes, algo que eu valorizava profundamente. Só havia uma complicação. A Blackwood ocasionalmente competia com o escritório do meu pai por certos clientes. Nada diretamente adversário, mas havia uma sobreposição suficiente para que eu soubesse que ele poderia ver isso como uma traição. Mesmo assim, após semanas de consideração, aceitei o cargo. Pela primeira vez, escolhi minha carreira em vez de potenciais desavenças familiares. À medida que nossa reunião familiar anual se aproximava, decidi que este seria o momento em que finalmente compartilharia a notícia. Talvez eu tenha pensado, ingenuamente, que a conquista seria significativa o suficiente para que até meu pai reconhecesse meu sucesso. Com 40 familiares como testemunhas, certamente ele me daria pelo menos uma pequena felicitação. Quão completa e catastroficamente errado eu estava. O dia da reunião chegou com um clima perfeito de início de verão. Ao entrar na entrada circular da casa dos meus pais, vi a coleção de carros de luxo já enfileirados na entrada. Ajeitei meu vestido azul marinho, passei uma nova camada de batom e me lembrei de que eu era uma profissional de sucesso prestes a se tornar ainda mais. Essa certeza seria minha armadura. Minha mãe abriu a porta antes que eu pudesse bater, e seu olhar crítico imediatamente me percorreu da cabeça aos pés. Amanda, querida, você finalmente chegou. Todo mundo já está aqui. Ela me deu um beijo no ar perto das bochechas, tomando cuidado para não borrar a maquiagem. Esse vestido está um pouco formal para uma reunião de família, não é? E você está magra. Está se alimentando direito? Antes que eu pudesse responder, ela já estava se virando, chamando minha tia Patrícia para falar sobre o novo buffet que ela havia contratado. Algumas coisas nunca mudam. Caminhei pela casa, parando para cumprimentar parentes que não via desde o ano anterior. Tio Robert e tia Jean perguntaram sobre meu trabalho, parecendo genuinamente interessados, até que Josh apareceu, passando o braço em volta dos meus ombros com falsa camaradagem. A irmãzinha ainda está brincando com planilhas, anunciou ele com uma risada que reduziu toda a minha carreira a uma brincadeira de criança. Enquanto isso, acabei de fechar a conta do Henderson. Potencial de 7 dígitos para 8 no ano que vem. Que maravilha, Justin, disse tia Jean, imediatamente voltando a atenção para ele. Seu pai deve estar tão orgulhoso. Eu me desvencilhei dele e fui em direção ao pátio dos fundos, onde meu pai comandava a corte. Ele contava uma de suas histórias de guerra empresarial para uma plateia cativa de parentes homens, com um copo de uísque na mão. Ao me ver, deu um breve aceno de cabeça antes de continuar a história sem parar. Ao longo da tarde, pequenos momentos de descaso se acumularam como cortes de papel. Quando mencionei uma estratégia financeira que havia desenvolvido para um cliente, minha mãe interrompeu para perguntar se eu já tinha encontrado alguém especial. Quando ajudei na cozinha, minha tia se perguntou em voz alta por que uma garota tão bonita ainda estava solteira na idade dela. Quando entrei em uma conversa sobre tendências de mercado, Josh falou por cima de mim até eu ficar em silêncio. O pior momento foi quando ouvi meus pais na cozinha enquanto eu voltava do banheiro. A Amanda parece cansada, disse minha mãe. Só trabalho e nenhuma vida pessoal estão envelhecendo ela. Se ela tivesse o tino para os negócios do Justin, talvez o trabalho valesse a pena, respondeu meu pai. Mas ela sempre foi meiga, preocupada demais com ética e sentimentos em vez de resultados. É por isso que ela nunca chegará ao topo. Fiquei paralisada no corredor, com as palavras deles me atingindo com mais força do que eles imaginavam. Depois de 13 anos construindo minha carreira, eu estava prestes a atingir um ápice que eles nem conseguiam compreender. E, ainda assim, me viam como a decepção da família. Às 16h30, minha mãe anunciou que o jantar seria servido pontualmente às 18 horas na sala de jantar formal. Enquanto os parentes se dispersavam para se refrescarem, refugiei-me no meu antigo quarto, agora transformado em quarto de hóspedes, sem nenhum vestígio visível da minha infância. Sentada na beira da cama, olhei para o meu reflexo no espelho da penteadeira. O rosto que me olhou era o de uma mulher realizada, não o da garota insegura que havia saído daquela casa. Eu havia conquistado meu sucesso com inteligência e trabalho duro. Por que eu ainda buscava a validação de pessoas que nunca me apoiaram? Algo mudou dentro de mim então.
Eu faria meu anúncio no jantar não para a aprovação deles, mas como uma declaração de independência. Eu estava farta de me diminuir para acalmar seus egos. Quando desci, a sala de jantar formal havia se transformado. A enorme mesa de mogno brilhava sob o lustre, posta com as melhores porcelanas e cristais da minha mãe. Os marcadores de lugar posicionavam os membros da família de acordo com a complexa hierarquia social da minha mãe. O meu ficava quase no extremo oposto, entre o primo de segundo grau da minha mãe e uma tia-avó idosa com perda auditiva. Meu pai sentou-se naturalmente à cabeceira da mesa. Justin à sua direita, minha mãe à sua esquerda. O círculo interno de poder na família Gordon nunca fora sutil. Enquanto os garçons serviam o primeiro prato, as conversas fervilhavam à mesa. A filha da tia Patrícia estava esperando o segundo filho. O primo William havia comprado uma casa de férias nos Hamptons. O filho do tio David havia sido aceito em Princeton. Tomei minha sopa em silêncio, esperando o momento certo. Aconteceu durante o prato principal, uma breve pausa na conversa enquanto as pessoas se concentravam em cortar seus bifes perfeitamente cozidos. Tenho uma novidade para compartilhar, eu disse, minha voz ecoando claramente pela mesa. 40 pares de olhos se voltaram para mim com graus variados de interesse. Aceitei um novo cargo, continuei, endireitando os ombros. Estrategista financeiro sênior na Blackwood Financial. Houve um momento de silêncio impressionado antes que o garfo do meu pai batesse ruidosamente no prato. Blackwood, repetiu ele, com a voz perigosamente baixa. Meu concorrente. Eles não são concorrentes diretos, pai, esclareci. Há alguma sobreposição de serviços, mas diferentes bases de clientes e abordagens. Abordagens diferentes, de fato, disse ele, com o rosto corado. Elas minam empresas estabelecidas com promessas chamativas e absurdos progressistas. Na verdade, eles são conhecidos por práticas éticas e transparência, corrigi antes que pudesse me conter. A taxa de retenção de clientes deles é a mais alta do setor porque eles entregam resultados consistentes sem taxas ocultas ou truques contábeis. A mesa ficou em silêncio. Ninguém jamais contradisse Richard Gordon, especialmente em sua própria mesa de jantar, e absolutamente nunca sua própria filha. O que exatamente você está insinuando sobre minhas práticas comerciais? Ele perguntou, sua voz baixando para o tom calmo que sempre precedia seus piores acessos de raiva. Eu deveria ter recuado. Por 32 anos, esse tinha sido meu papel na família. Mas, sentada ali, cercada por parentes que testemunharam minha diminuição sistemática ano após ano, algo dentro de mim se recusou a recuar. Não estou insinuando nada sobre o seu negócio, pai. Estou falando do meu, de uma oportunidade que conquistei com trabalho duro e talento, não por laços familiares. Pela primeira vez na vida, eu agradeceria se você pudesse simplesmente dizer, parabéns. O silêncio que se seguiu à minha declaração pareceu se estender até o infinito. Eu podia ouvir o tilintar suave de copos de gelo e água e o tic-tac distante do relógio de pêndulo no corredor. O rosto do meu pai foi ficando cada vez mais vermelho enquanto ele processava minhas palavras. Parabéns, disse-lhe finalmente, com a voz enganosamente suave. Você quer parabéns por trair sua família, por pegar tudo o que eu te ensinei e usar para beneficiar meus concorrentes. Não se trata de você, respondi, lutando para manter a voz firme. Trata-se da minha carreira, do meu futuro. A Blackwood está me oferecendo a oportunidade de trabalhar com seus principais clientes e ajudar a moldar a estratégia da empresa. Usando o conhecimento interno das minhas práticas comerciais, ele retrucou, elevando o tom de voz. Conhecimento que você adquiriu sentado aqui mesmo à mesa. Vários parentes se remexeram desconfortavelmente em seus assentos. Minha prima Elisa estudou seu prato com súbito interesse, enquanto o tio Robert fingia ajeitar a gravata. Isso é ridículo, eu disse. Nunca usei nenhuma informação de forma inapropriada. Sou um profissional com minha própria experiência e reputação. Minha mãe colocou a mão no braço do meu pai num gesto para acalmá-lo, mas suas palavras jogaram mais lenha na fogueira. Richard, talvez Amanda não tenha pensado direito nisso. Ela sempre foi impulsiva com mudanças de carreira. Tenho certeza de que ela pode ligar amanhã e recusar. Não vou recusar nada, declarei com firmeza. Já assinei o contrato. Começo em 2 semanas. Justin riu, com um som frágil e condescendente. A Amanda clássica, sempre achando que sabe mais do que todo mundo.
O pai construiu um negócio por 30 anos, mas, claro, você sabe mais sobre o setor do que ele. Eu nunca disse isso, respondi, com a frustração aumentando. Não se trata de comparar nossos conhecimentos. Trata-se do meu direito de seguir minha própria carreira. Qual é a sua carreira? A voz do meu pai ecoou do outro lado da mesa. Você não teria uma carreira se eu não tivesse pago por essa sua educação sofisticada. Tudo o que você sabe, aprendeu por minha causa, por causa desta família. Eu trabalhei duro para fazer a pós-graduação, corrigi. E paguei cada centavo dos meus empréstimos da graduação. Minha carreira é minha, construída com meus próprios esforços. Como ousa, trovejou ele, batendo o punho na mesa com força suficiente para fazer os copos de cristal saltarem. Depois de tudo que fizemos por você, é assim que você nos paga. Tornando-se um traidor corporativo. As acusações familiares tinham o objetivo de me fazer encolher, pedir desculpas e recuar, como sempre fazia. Mas algo havia mudado fundamentalmente dentro de mim. Eu não era mais a filha insegura e desesperada por aprovação. Eu era uma profissional de finanças que havia conquistado seu sucesso. É exatamente por isso que nunca te conto sobre as minhas conquistas, eu disse, com a voz mais firme. Você não suporta que eu tenha alcançado o sucesso por mérito próprio. Que eu não precise da sua aprovação ou das suas conexões. Que eu tenha construído algo para mim que não tem nada a ver com o nome Gordon. Minha mãe engasgou. Amanda, peça desculpas ao seu pai imediatamente. Por quê? Por ter um pensamento independente. Por construir minha própria carreira. Por me recusar a fingir que sou menos do que sou para proteger o ego dele. Meu pai empurrou a cadeira para trás com tanta força que ela caiu para trás, espatifando-se no chão. O som ecoou pela sala de jantar enquanto ele se levantava, os punhos cerrados ao lado do corpo. Sua vadiazinha ingrata, rosnou ele, usando uma palavra que eu nunca ouvirá dizer antes. Você acha que conquistou alguma coisa sem o sobrenome Gordon? Você não é nada sem esta família. Richard, exclamou minha tia Patrícia, chocada com a linguagem dele. Mas ele estava além da minha compreensão, a raiva transformando suas feições familiares em algo monstruoso. Ele contornou a mesa em minha direção enquanto parentes se encolhiam em suas cadeiras. Eu me mantive firme, recusando-me a me encolher. Passei a vida inteira tentando ganhar a sua aprovação. Nada nunca foi bom o suficiente. Nenhuma conquista jamais importou. Cansei de me diminuir para apaziguar o seu ego. Ele me alcançou antes que alguém pudesse intervir, embora, em retrospecto, ninguém tenha tentado. O que aconteceu em seguida foi tão rápido que muitos parentes mais tarde alegaram não ter visto com clareza. A mão direita do meu pai fez um amplo arco, seu punho acertou minha bochecha esquerda com força suficiente para me jogar de lado contra a parede. A dor explodiu em meu rosto enquanto eu sentia o gosto de sangue de onde meus dentes haviam cortado a parte interna da minha bochecha. A sala de jantar explodiu em suspiros e exclamações. Em meio ao zumbido nos ouvidos e ao choque da dor, ouvi algo mais profundo do que o golpe físico. Risadas. O riso agudo e nervoso da minha mãe, que ela sempre usava em situações sociais desconfortáveis. Richard, sério, disse ela, como se ele tivesse simplesmente usado o garfo errado em vez de agredir a filha. Não no jantar. Então a voz de Justin, clara e satisfeita, bem feito. Talvez isso lhe dê algum juízo. Endireitei-me lentamente, com uma mão na bochecha latejante, e olhei ao redor da mesa. 39 rostos me encaravam com expressões que variavam do choque ao desconforto e à fascinação mórbida. Ninguém se levantou. Nenhum parente se moveu para me ajudar ou confrontar meu pai. Sangue pingava do meu lábio cortado na toalha de mesa branca e imaculada da minha mãe. A metáfora perfeita para nossa família, a aparência de perfeição, manchada pela violência logo abaixo da superfície. Sem dizer uma palavra, virei-me e caminhei com firmeza da sala de jantar, passando pela cozinha e saindo pela porta lateral em direção ao meu carro. Ninguém me chamou. Ninguém me seguiu para verificar se eu estava bem. Enquanto dirigia para longe de casa, olhei pelo retrovisor. Minha bochecha esquerda já estava inchada, com uma marca vermelho escura surgindo onde os nós dos dedos do meu pai haviam batido no meu rosto. A dor física não era nada comparada à desintegração final da ilusão de que minha família um dia poderia me valorizar.
Dirigi em estado de choque, com a memória muscular me guiando até um hotel a 32 quilômetros da casa dos meus pais. Na recepção, mantive o lado machucado virado para o outro lado, falando rapidamente sobre a necessidade de um quarto para a noite. O atendente, ocupado com um telefonema, mal levantou os olhos enquanto processava meu cartão de crédito e me entregava um cartão-chave. Uma vez dentro do quarto de hotel anônimo, parei diante do espelho do banheiro e avaliei completamente os danos. Minha bochecha esquerda estava inchada, com um hematoma escurecido se espalhando pela minha maçã do rosto. Meu lábio inferior estava cortado no canto, com sangue seco formando crostas na borda. Eu parecia uma vítima, e a constatação me encheu de uma mistura de vergonha e raiva. Por 32 anos, fui a pacificadora da família. Aquela que amenizava conflitos, que aceitava críticas sem reclamar, que minimizava as próprias conquistas para não ameaçar egos masculinos frágeis. E a minha recompensa? Um soco na cara na frente de toda a família, seguido de risos e zombaria. Verifiquei meu celular. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nem da minha mãe perguntando se eu estava bem. Nem de nenhum dos 39 parentes que testemunharam a violência do meu pai. Nem mesmo da tia Jean, que sempre me lançava olhares solidários durante as reuniões familiares. A ausência de preocupação dizia muito. Essa era a dinâmica familiar exposta. Eu não valia a pena ser investigado. Minha segurança física e emocional eram irrelevantes em comparação com a manutenção da ficção da perfeição da família Gordon. Sentei-me na beira da cama do hotel, com uma bolsa de gelo pressionada contra o rosto, e me permiti relembrar momentos que passei anos reprimindo. Aos 7 anos, chorando por ter tirado a nota mais alta da turma em matemática. Mas meu pai estava ocupado demais elogiando o gol de futebol do Justin para olhar para minha prova. Aos 12 anos, ouvi minha mãe dizer à amiga que, embora Justin tivesse herdado o tino comercial dos Gordon, eu esperava pelo menos encontrar um marido bem-sucedido. Aos 16 anos, ganhei uma prestigiosa competição de economia e meu pai questionou se os jurados tinham rebaixado os padrões para as meninas. Aos 22 anos, levei para casa meu primeiro namorado sério e meu pai passou o jantar inteiro interrogando-o sobre suas perspectivas de carreira, enquanto minha mãe criticava minha culinária, aparência e habilidades de conversação. Aos 27 anos, fui preterido numa promoção na minha primeira empresa financeira, apenas para descobrir que meu pai tinha ligado para o diretor administrativo para sugerir que eu não estava pronto para responsabilidades adicionais. O padrão era claro, consistente e jamais mudaria, a menos que eu obrigasse a mudar. Abri meu laptop e entrei no meu servidor de trabalho seguro. Como parte da minha diligência prévia antes de aceitar o cargo na Blackwood, pesquisei potenciais conflitos de interesse. O que descobri sobre as práticas comerciais do meu pai me chocou, mas a lealdade familiar me impediu de agir com base nessas informações. Seu escritório havia se envolvido em diversos casos de cobranças questionáveis, estratégias fiscais que burlavam a legalidade e, em pelo menos 3 casos, deturpação flagrante do desempenho dos investimentos para clientes. Nada que necessariamente desencadeasse uma ação regulatória automática, mas certamente práticas que, se expostas, destruiriam a confiança do cliente e a reputação da empresa. Eu havia guardado a documentação, dizendo a mim mesmo que se tratava de rigor profissional, e não de potencial vantagem. Agora, olhando para os arquivos, percebi que sempre soube, em algum nível, que esse momento poderia chegar. O momento em que a lealdade familiar entraria em choque irreconciliavelmente com a integridade pessoal. Meu pai construiu seu sucesso, em parte, por meio de intimidação e medo. Funcionários que questionavam práticas eram demitidos e colocados na lista negra do setor. Clientes que reclamavam eram ameaçados com custosas batalhas judiciais. Familiares que desafiavam sua autoridade eram humilhados e condenados ao ostracismo. Pela primeira vez, me permiti considerar usar o poder que havia acumulado silenciosamente. Eu havia construído minha própria reputação profissional, estabelecido conexões em todo o setor financeiro e reunido evidências das irregularidades comerciais do meu pai. Eu tinha os meios para responsabilizá-lo, não apenas por décadas de abuso emocional, mas também por uma conduta profissional. As implicações éticas não eram simples. Expor meu pai afetaria funcionários inocentes de sua empresa. Devastaria a posição social da minha mãe, a única moeda que ela realmente valorizava. Destruiria a herança e o futuro de Dustin. Dividiria a família em facções. Mas permitir que o abuso continuasse sem contestação me destruiria.
Passei a vida inteira tentando conquistar o amor e o respeito de pessoas incapazes de me dar qualquer um dos dois. A agressão física apenas tornou visível a violência que sempre existiu sob a superfície do nosso relacionamento. À medida que a meia-noite se aproximava, fiz 3 listas separadas: pessoas que poderiam me ajudar, possíveis consequências da ação versus inação e o que eu esperava alcançar além da simples vingança. À 1 hora da manhã, minha decisão estava tomada. Havia 3 telefonemas que eu precisava fazer, 3 conversas que colocariam forças incontroláveis em movimento. 3 contatos que poderiam me ajudar a garantir que Richard Gordon enfrentasse as consequências de suas ações, tanto pessoais quanto profissionais. Coloquei meu celular no criado mudo e dormi profundamente pela primeira vez em anos. A decisão trouxe uma paz inesperada. Amanhã mudaria tudo, mas esta noite eu poderia descansar, sabendo que finalmente havia me escolhido em vez das obrigações familiares. Acordei cedo na manhã seguinte, com o rosto latejando, mas a mente lúcida. O quarto de hotel estava silencioso, exceto pelo zumbido distante do ar-condicionado. Verifiquei meu celular novamente, ainda sem mensagens da família. O silêncio deles confirmou que eu estava tomando a decisão certa. Depois de tomar banho e aplicar cuidadosamente corretivo na parte mais grave dos hematomas, sentei-me à pequena mesa perto da janela e me preparei para fazer a primeira ligação. O contato estava salvo no meu celular simplesmente porque Michael C. Michael Shen era um investigador sênior da Divisão de Repressão a Crimes Financeiros, alguém que conheci 3 anos antes, durante uma conferência sobre conformidade do setor. Mantivemos contato profissionalmente, encontrando-nos ocasionalmente para um café e para discutir mudanças regulatórias. Disquei o número direto dele e ele atendeu no 3º toque. Amanda, que surpresa! Como você está? Sua voz era calorosa, mas profissional. Já estive melhor, respondi honestamente. Michael, preciso falar com você sobre um assunto delicado. Você tem tempo para uma reunião hoje? Houve uma breve pausa. Claro. É um assunto profissional ou pessoal? Ambos, eu disse. Tenho documentação do que acredito serem graves irregularidades financeiras na Gordon Financial Services. Outra pausa, mais longa desta vez. A empresa do seu pai? Sim. Este é um passo significativo, Amanda. Tem certeza de que quer prosseguir? Estou sim. O que aconteceu recentemente tornou impossível para mim permanecer em silêncio. Combinamos de nos encontrar em um café perto do escritório dele às 11 horas. Antes de encerrar a ligação, Michael acrescentou: documente tudo sobre sua situação atual. Tire fotos. Anote exatamente o que aconteceu. Isso pode se tornar relevante. Segui o conselho dele, usando meu celular para fotografar meus ferimentos de vários ângulos e, em seguida, escrevendo um relato detalhado dos eventos da noite anterior. O processo clínico de documentação ajudou a criar um distanciamento emocional em relação ao trauma. Precisamente às 11 horas, sentei-me em frente ao Michael num canto tranquilo da cafeteria. Ele estremeceu visivelmente ao ver meu rosto, pois o corretivo não conseguia esconder completamente os hematomas. Acho que devemos começar pelo que aconteceu com você, disse-ele baixinho. Contei-lhe sucintamente o jantar em família, a reação violenta do meu pai ao meu novo emprego e as respostas perturbadoras da minha mãe e do meu irmão. Enquanto eu falava, Michael tomava notas, com uma expressão cada vez mais grave. Você registrou um boletim de ocorrência? Ainda não. Isso faz parte da minha segunda ligação de hoje. Ele assentiu. Agora, sobre a documentação financeira que você mencionou. Abri meu laptop e mostrei a ele os arquivos que eu havia compilado, evidências de manipulação de taxas de clientes, documentos fiscais com deduções questionáveis, e-mails discutindo como contornar os requisitos de relatórios e planilhas mostrando disparidades entre os retornos reais e o que foi relatado aos clientes. Michael revisou tudo cuidadosamente, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras. Depois de quase 1 hora, ele fechou o laptop e olhou diretamente para mim. Isso é mais do que suficiente para abrir uma investigação formal. Algumas dessas práticas cruzaram a linha da contabilidade agressiva para potencial fraude. Você entende o que isso significará para seu pai e sua empresa? Sim. E você está preparado para prestar depoimento formal, se necessário? Sim. Não posso continuar sendo cúmplice através do meu silêncio.
Michael juntou suas coisas. Vou precisar de cópias de tudo. Minha equipe começará a investigar imediatamente, mas esses casos levam tempo. Você deve estar preparado para possíveis reações negativas assim que seu pai for notificado da investigação. Entendo. Obrigado, Michael. Ao nos separarmos, ele tocou meu braço gentilmente. Disse, Amanda. O que você está fazendo exige uma coragem extraordinária. Minha segunda ligação foi para Diana Winters, advogada de direito de família conhecida por lidar com casos de violência doméstica de alto perfil. Seu escritório ficava em uma casa vitoriana reformada no centro da cidade. O interior era aconchegante e projetado para deixar os clientes à vontade. Diana ouviu sem interrupção enquanto eu explicava a situação, incluindo o histórico de abuso emocional e agressão física que culminou. Quando terminei, ela se inclinou para a frente, com uma expressão compassiva, mas determinada. Precisamos entrar com um pedido de medida protetiva imediata, disse ela. Com seus ferimentos visíveis e, possivelmente, múltiplas testemunhas, temos motivos para proteção emergencial. Será que isso basta? Perguntei. Meu pai tem recursos e conexões significativos. Também entraremos com uma ação criminal por agressão, explicou ela. A ordem de restrição é só o começo. Precisaremos documentar cada interação, cada tentativa de contato, e construir um caso abrangente. Minha família vai se unir, avisei. Eles vão negar o que aconteceu ou minimizar. Isso é comum em famílias com padrões de abuso consolidados, reconheceu Diana. Mas seus ferimentos contam a própria história. E, às vezes, quando uma pessoa se manifesta, outras encontram coragem para fazer o mesmo. Passamos as 2 horas seguintes preenchendo a papelada. Diana fotografou meus ferimentos para a documentação legal e preparou o pedido de ordem de restrição. Quando saí do escritório dela, a ação judicial já estava em andamento. O xerife cumprirá a ordem de restrição dentro de 24 horas, explicou Diana ao concluirmos. Seu pai estará legalmente proibido de contatá-la ou de se aproximar a menos de 150 metros de você, de sua casa ou de seu local de trabalho. Se ele violar essa ordem, estará sujeito à prisão imediata. Minha terceira ligação foi para James Wilson, um jornalista investigativo que havia escrito extensivamente sobre má conduta no setor financeiro. Tínhamos nos conectado no ano passado quando ele me entrevistou como fonte anônima para um artigo sobre discriminação de gênero no setor financeiro. Ele concordou em me encontrar em um pequeno restaurante perto da orla, longe do distrito financeiro, onde poderíamos ser reconhecidos. James chegou vestindo jeans e uma camisa social casual em vez do terno habitual, uma concessão à natureza delicada do nosso encontro. Seus olhos se arregalaram ao ver meu rosto. Meu Deus, Amanda, quem fez isso com você? Meu pai, respondi simplesmente. E tem a ver com o que quero discutir com você. Durante o almoço, descrevi a história mais ampla, uma empresa de serviços financeiros bem-sucedida, construída com base em práticas questionáveis, uma dinâmica familiar baseada em intimidação e controle, e agressão física que finalmente quebrou o ciclo de abuso. Expliquei que uma investigação regulatória já estava em andamento e uma ação judicial havia sido iniciada, mas que a responsabilização pública era igualmente importante. A má conduta financeira próspera em segredo, expliquei. Os clientes confiam suas economias aos consultores, muitas vezes sem entender como funcionam as taxas e as estratégias de investimento. Meu pai explorou essa confiança por décadas, mantendo uma imagem pública de sucesso e propriedade. James tomou notas detalhadas, fazendo perguntas ocasionais para esclarecer pontos técnicos. Esta é uma história significativa, disse-lhe finalmente. Uma grande empresa financeira envolvida em práticas potencialmente fraudulentas, liderada por um homem cuja persona pública mascara a violência privada. Você está preparado para o que a publicação significará? Entendo as consequências, assegurei-lhe. Posso fornecer documentação para todas as alegações relacionadas às práticas da empresa. Os aspectos pessoais são mais difíceis de provar, mas meus ferimentos falam por si. E você está disposto a deixar registrado, a ser identificado? Hesitei brevemente. Inicialmente, preferiria ser uma fonte anônima em relação às irregularidades financeiras. As acusações de agressão se tornarão públicas, então essa parte não pode permanecer anônima, mas gostaria de um tempo antes que meu nome fosse diretamente conectado à investigação financeira. James assentiu.
podemos trabalhar com essa abordagem. Preciso verificar tudo de forma independente e dar à empresa do seu pai a oportunidade de responder antes da publicação. Esse processo normalmente leva pelo menos 2 semanas. Tudo bem, eu disse. Não estou buscando vingança imediata. Quero uma reportagem factual completa que resista aos inevitáveis desafios legais. Ao encerrarmos a reunião, James fez uma última pergunta: tem certeza de que é isso que você quer? Uma vez iniciado esse processo, não há como voltar atrás. Toquei delicadamente minha bochecha machucada. Tenho certeza. O tempo do silêncio acabou. Naquela noite, fiz check-in em outro hotel sob um pseudônimo e desliguei o telefone. As 3 ligações já haviam sido feitas. Os mecanismos de responsabilização estavam em ação. Pela primeira vez na vida, eu havia escolhido a verdade em vez da lealdade familiar, a integridade pessoal em vez da conformidade social. Dormi por quase 12 horas, meu corpo liberando uma tensão que eu não percebia que carregava há décadas. Quando acordei e liguei meu celular novamente, ele explodiu com notificações: 27 chamadas perdidas da minha mãe, 15 do Dustin, 5 do meu pai, apesar da ordem de restrição que presumivelmente havia sido cumprida. Havia também dezenas de mensagens de texto, de súplicas ameaças. Amanda, ligue imediatamente. Seu pai está furioso. Este é um assunto de família que precisa ser tratado em particular. Minha mãe. Que diabos você fez? Papai acabou de receber a visita do xerife. Conserte isso agora. Dustin. Você cometeu um erro grave. Me ligue antes que isso piore para você. Meu pai. Encaminhei as mensagens para Diana como prova da tentativa de contato e, em seguida, verifiquei as notícias. Nada de público ainda, mas era apenas uma questão de tempo. Eu havia iniciado 3 processos separados e agora tudo o que me restava fazer era esperar que se desenrolassem. Uma semana se passou, depois 2. Pedi licença do trabalho e expliquei aos meus novos empregadores na Blackwood Financial que uma emergência familiar exigia minha atenção. Eles me apoiaram surpreendentemente, chegando a estender minha data de início por um mês sem fazer perguntas. Eu me mudava de hotel a cada poucos dias, uma precaução que Diana havia sugerido, considerando os recursos e o potencial desespero do meu pai. No 10º dia, a primeira manchete apareceu: empresa de serviços financeiros sob investigação por suposta manipulação de taxas de clientes. O artigo não me nomeou como a fonte, mas detalhou vários casos de práticas questionáveis na Gordon Financial Services. Meu pai emitiu uma declaração imediata chamando as alegações de ataques infundados de concorrentes e prometeu cooperação total com qualquer investigação. 3 dias depois, uma notícia ainda mais danosa foi divulgada: CEO da Gordon Financial enfrenta acusações de agressão em incidente doméstico. A matéria incluía registros públicos da ordem de restrição e da queixa criminal. Embora os detalhes fossem escassos devido às proteções de privacidade em casos de violência doméstica, a matéria confirmou que Richard Gordon havia sido acusado de agredir um membro da família. Meu telefone se tornou um fluxo constante de mensagens e ligações. Familiares distantes me enviaram mensagens de choque, preocupação e, em alguns casos, raiva por eu ter lavado roupa suja da família. Ex-colegas me procuraram com apoio ou curiosidade, dependendo de sua personalidade. Até antigos colegas de faculdade surgiram do nada em busca de fofocas disfarçadas de preocupação. Não respondi a nenhuma delas, seguindo o conselho de Diana de manter silêncio absoluto durante os procedimentos legais. As únicas pessoas com quem me comuniquei foram meu advogado, Michael, da Divisão de Crimes Financeiros, e, ocasionalmente, James, para obter atualizações aprovadas sobre a investigação. Na 3ª semana, a situação se agravou drasticamente. O preço das ações da Gordon Financial caiu 30%, com os clientes começando a sacar fundos. Meu pai foi forçado a tirar uma licença temporária do cargo de CEO enquanto o conselho tentava controlar os danos. Minha mãe cancelou seu evento beneficente anual alegando problemas de saúde na família. Josh me ligou 17 vezes em um dia, e suas mensagens passaram de ameaças a apelos desesperados à medida que a realidade da situação se tornava clara. Você tem noção do que fez? Exigiu sua última mensagem de voz. A reputação do papai está destruída. A mamãe não pode aparecer na balada. A empresa está perdendo clientes todos os dias. Tudo porque você não aguentou um pouco de crítica.
Você arruinou esta família por despeito. Suas palavras revelavam o quão completamente ele havia internalizado a visão de mundo do nosso pai. Para ele, um soco no rosto era uma pequena crítica, e responsabilizar alguém por violência e má conduta financeira era despeito. Justin sempre foi o verdadeiro protegido do nosso pai, não apenas em termos de perspicácia empresarial, mas também em termos de falência moral. 4 semanas após os primeiros telefonemas, o impacto total ficou claro. A investigação regulatória havia se expandido para incluir as autoridades fiscais. 3 ex-funcionários apresentaram evidências adicionais de má conduta após lerem os relatórios iniciais. Um cliente havia entrado com uma ação coletiva alegando cobrança excessiva sistemática e deturpação do desempenho dos investimentos. Meu pai foi preso sob múltiplas acusações. A imagem dele sendo levado algemado virou notícia no meio empresarial nacional. Minha mãe sofreu o que descreveu como um colapso em um almoço beneficente, o que gerou rumores de problemas de abuso de substâncias que antes eram ocultados. As tentativas de Justin de salvar a empresa foram inúteis, com a saída de clientes e a intensificação do escrutínio regulatório. O conselho votou pela suspensão de todos os bônus e dividendos dos executivos enquanto a investigação prosseguia, cortando efetivamente a principal fonte de renda da minha família. Então chegou o momento que eu tanto esperava quanto temia. Minha mãe ligou de um número desconhecido, driblando meu bloqueio. Sabemos que foi você, disse ela sem preâmbulos, com a voz rouca de raiva e algo mais, medo, talvez. Os advogados nos contaram. Você apresentou as provas. Você traiu sua família. Está satisfeito agora que destruiu tudo que seu pai construiu? Ele mesmo destruiu, mãe, respondi calmamente. Através de anos de práticas comerciais questionáveis e de tratar as pessoas como posses em vez de seres humanos. Ele te deu tudo. Uma bela casa, a melhor educação, todas as vantagens, exceto respeito, amor ou dignidade humana básica. Ela estava chorando agora, mas as lágrimas pareciam mais manipuladoras do que genuínas. O que você quer, dinheiro? É disso que se trata? Da sua herança? Quero responsabilidade, eu disse a ela. Pelos clientes cuja confiança foi violada. Pelos funcionários que foram intimidados e ameaçados. Por cada jantar em família em que fui menosprezada e por cada conquista que foi descartada. E sim, por ter levado um soco na cara, por ter tido a audácia de construir minha própria carreira. Foi um erro, ela praticamente gritou. Um momento em que ele perdeu a paciência depois que você o provocou deliberadamente. Foi o ápice de uma vida inteira de abusos, corrigi. E a sua reação, rir em vez de me ajudar, me disse tudo o que eu precisava saber sobre a minha posição nesta família. Houve um longo silêncio antes que ela voltasse a falar. Sua voz subitamente calculista, você sabe que isso também te afeta. O nome Gordon é tóxico agora. Seu novo e precioso emprego não vai te querer depois que te ligarem a esse escândalo. Blackwood sabe de tudo, informei. Revelei o potencial conflito e a investigação em andamento antes de aceitar o cargo. Ao contrário do meu pai, acredito em transparência e conduta ética. Eu quase conseguia ouvir sua visão de mundo mudando, percebendo pela primeira vez que a filha quieta e dócil estava vários passos à frente o tempo todo. Você planejou isso? Ela sussurrou. Tudo isso? Não, mãe. Papai planejou isso ao longo de décadas de comportamento abusivo e práticas comerciais questionáveis. Eu simplesmente parei de protegê-lo das consequências. Depois de encerrar a ligação, fiquei em silêncio por um longo tempo, processando a estranha mistura de tristeza e libertação que sentia. A família da qual eu tanto buscava aprovação estava desmoronando, sua fachada cuidadosamente construída de sucesso e propriedade desmoronando sob o peso da verdade. No entanto, em meio aos destroços, me vi mais ereta, respirando com mais facilidade. Pela primeira vez na vida, eu havia honrado meu próprio valor em vez de sacrificá-lo pela paz familiar. O custo foi enorme, mas também o foi a liberdade do outro lado daquele sacrifício. 6 meses se passaram, e cada dia trazia desafios e presentes inesperados. Mudei-me para um novo apartamento em um prédio seguro, troquei meu número de telefone, aos poucos, reconstruí minha vida nos meus próprios termos. Meu pai acabou aceitando um acordo judicial para evitar um julgamento público, declarando-se culpado de acusações reduzidas de agressão e diversas violações de regulamentação financeira.
A sentença incluía liberdade condicional, multas significativas e desqualificação permanente para liderar uma empresa de serviços financeiros. A empresa familiar foi vendida para uma corporação maior por uma fração de seu valor anterior, com a maior parte dos lucros destinada a liquidar processos judiciais de clientes e penalidades regulatórias. Minha mãe, diante do colapso de sua posição social e da drástica redução em seu estilo de vida, pediu o divórcio após 36 anos de casamento. O processo revelou que ela tinha conhecimento de pelo menos algumas das práticas comerciais questionáveis, mas optou por ignorá-las para manter sua existência privilegiada. Justin teve dificuldades para encontrar emprego no setor financeiro, pois sua estreita ligação com a má conduta do nosso pai o tornava radioativo para empresas respeitáveis. Ele acabou aceitando um cargo na seguradora de um parente distante em outro estado, um degrau significativo em relação à sua função anterior na área de remuneração. A família extensa se fragmentou de forma previsível. Alguns parentes cortaram completamente o contato comigo, me vendo como o vilão que havia destruído uma família bem-sucedida. Outros entraram em contato em particular para expressar apoio, às vezes compartilhando suas próprias experiências com o comportamento agressivo do meu pai ao longo dos anos. Minha tia Jean, irmã mais nova da minha mãe, me surpreendeu com um longo e-mail descrevendo como ela quis intervir muitas vezes ao longo dos anos, mas foi intimidada e silenciada. O que você fez exigiu uma coragem extraordinária, escreveu ela. Gostaria de ter encontrado essa coragem décadas atrás. Talvez isso tivesse lhe poupado anos de dor. Minha jornada de cura não foi simples nem linear. Comecei a trabalhar com uma terapeuta especializada em traumas familiares, desvendando gradualmente as complexas camadas da minha criação. Houve dias de culpa avassaladora, questionando se eu havia ido longe demais na minha resposta a um único ato de violência. Houve noites de profunda tristeza pela família amorosa que eu sempre quis, mas nunca tive. Mas também houve momentos de alegria e descoberta inesperadas. Criei conexões mais profundas com amigos que estiveram ao meu lado durante toda a provação. Redescobri paixões e interesses que haviam sido deixados de lado na minha busca incessante pela aprovação dos pais. Aprendi a reconhecer meu próprio valor independentemente da validação externa. Minha vida profissional floresceu na Blackwood Financial. Longe de serem manchadas pela associação com o escândalo, minhas ações ao expor má conduta financeira foram vistas como evidência de integridade e compromisso com a prática ética. 6 meses depois de assumir meu novo cargo, fui convidado a ajudar a desenvolver treinamentos de compliance aprimorados para toda a empresa. Numa terça-feira chuvosa, recebi uma carta inesperada com a letra da minha mãe no envelope. Quase a descartei sem abrir, mas a curiosidade venceu. Dentro havia uma carta de 5 páginas, escrita à mão, que começava com recriminações, mas aos poucos se transformava em algo que lembrava reflexão. Ainda acho que você foi longe demais, escreveu ela perto do fim. Mas tenho pensado no que você disse sobre respeito e dignidade. Olhando para trás, vejo que seu pai e eu frequentemente desconsiderávamos suas conquistas e prioridades. Isso foi errado da nossa parte. Estou tentando entender como você se sentiu, embora seja difícil me colocar no seu lugar. Não foi exatamente um pedido de desculpas, mas talvez tenha sido o mais próximo de uma autorreflexão honesta que já vi dela. Não respondi imediatamente, levando um tempo para processar meus sentimentos com a minha terapeuta. Por fim, enviei uma resposta breve, mas cordial, estabelecendo limites claros e deixando a porta ligeiramente aberta para um relacionamento potencialmente mais saudável em um futuro distante. À medida que se aproximava o aniversário de 1 ano daquele fatídico jantar em família, percebi como minha vida havia se transformado completamente. A ansiedade constante que me acompanhava por toda a vida havia diminuído significativamente. A necessidade reflexiva de minimizar minhas conquistas para evitar ameaçar egos frágeis havia desaparecido. A fome desesperada por aprovação de pessoas incapazes de concedê-la havia sido substituída por um autorrespeito genuíno. A jornada tinha sido dolorosa além das palavras. Havia relacionamentos que jamais seriam reparados, laços familiares rompidos para sempre. Os custos tinham sido reais e substanciais. Mas também o eram os ganhos, a autenticidade, integridade e a liberdade de existir como meu eu pleno e inalterado. No final, descobri que família não se define apenas pelo sangue, mas pelo respeito, apoio e cuidado genuíno. A família em que nasci não passou nesses testes básicos. Mas a família que eu estava construindo por meio de amizades significativas e conexões saudáveis estava se mostrando muito mais acolhedora.
A lição mais profunda foi talvez a mais simples, que ensinamos as pessoas a nos tratarem por meio do que aceitamos, do que resistimos e das consequências que estabelecemos. Por 32 anos, aceitei a diminuição como o preço do pertencimento. O momento em que me recusei a pagar esse preço foi o momento em que realmente comecei a me curar. Se você já se viu em uma encruzilhada semelhante, ponderando entre lealdade familiar e respeito próprio, saiba que existe vida do outro lado dessa difícil escolha. Pode não ser a vida que você imaginou, mas pode ser aquela em que você finalmente pode respirar. O que você teria feito na minha situação? Você já teve que escolher entre manter a paz e se defender? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, curta e inscreva-se para receber mais conteúdo sobre como estabelecer limites e se recuperar de traumas familiares. Obrigada por acompanhar minha jornada e lembre-se de que você merece ser tratado com dignidade e respeito em todos os relacionamentos.